É melhor ser temido do que amado, e os fins justificam os meios. Essas são algumas das declarações de Maquiavel e o seu pensamento muitas vezes visto de forma negativa. O pensamento de Maquiavel, por muitas pessoas, é visto de uma forma negativa, né? É visto como uma artimanha de uma frieza, brutalidade. Só que o Maquiavel ele não é mal, como muitas pessoas configuram e se tornou, né, um sinônimo, né? Uma pessoa maquiavélica é uma pessoa que age sem escrúpulos. Só que, por mais que o pensamento de Maquiavel seja um pensamento frio, calculista, numa perspectiva política, né, ele tem uma finalidade que não é uma finalidade sem escrúpulos, né? Não é uma finalidade ruim, né? Se assim a gente possa dizer. Primeiro ponto, a gente tem que entender que esse pensamento de Maquiavel ele não serve para qualquer parte da nossa existência, ele não serve para qualquer área da nossa vida. Ele é feito exclusivamente para uma parte desse processo, que é quando a gente fala de uma política, mas não uma política cotidiana, básica, do nosso convívio do dia a dia, mas sim uma política institucional. Então ele está falando da institucionalização política, né? Então o Maquiavel ele pensa uma política de uma forma institucional e em uma ideia de finalidade. Essa política ela tem uma finalidade a alcançar e eu preciso entender como é que eu consigo alcançar ela, né? O Maquiavel ele é o pensador da política moderna, né? Ele que dá o pontapé aí para a gente trazer uma política mais racional. Por mais que a gente tenha sempre uma base do pensamento da política vindo da Grécia, né? Principalmente do pensamento do Aristóteles, a política moderna ela tem muito a agradecer a uma racionalização, né, que a gente vai ter do Maquiavel na perspectiva da ação, né? Separar um pouco essa ideia de que a política ela é quando a gente fala de uma institucionalização, tá? Quando a gente fala dessa política institucional, ela é fundida com todas as outras coisas da nossa vida. Não. A política ela tem que ser colocada um pouco à parte, né? Que o Maquiavel vai dizer, olha, ela tem que funcionar de uma maneira que é exclusivo da política. Não é uma forma que a gente usa dentro da nossa casa. Não é uma forma que se usa dentro da igreja. Não é uma forma que a gente usa no nosso convívio com nossos amigos. E aí sim, talvez, se a gente olha nessa perspectiva, eu usar as teorias de Maquiavel na política, no meu uso cotidiano, aí a gente pode dizer que você é uma pessoa sem escrúpulos, né? Porque você está usando é, de uma frieza por uma finalidade básica dentro das suas relações pessoais e talvez isso não seria o mais indicado, né, mais ético ou moral na nossa sociedade. Mas quando o Maquiavel ele vai me trazer a ideia do ser temido, né? É melhor ser temido do que amado, porque as pessoas respeitam quem teme, né? E não respeitam a quem amam. E talvez isso seja chocante, mas é uma base de entendimento do tempo onde o Maquiavel está situado, né? Porque ele pega uma transição de uma Europa medieval para uma Europa moderna, né? Uma Europa medieval onde o controle político era um controle religioso. Então a política ela estava muito relacionada aos condicionamentos cristãos e cristãos e tal. Então essa é a grande problemática. O Maquiavel vai dizer, olha, não, eu tenho que separar bem isso. Eu tenho que trazer uma ideia de um Estado laico. Por quê? Porque a forma como a gente deve agir na política para atingir uma determinada finalidade, ela por muitas vezes, ela é algo inescrupulosa, ela é algo vista de uma moral cristã como algo ruim, né? Porque em algum momento eu vou ter que tomar decisões difíceis. Então,
O que o Maquiavel está dizendo para a gente é que a política ela não é fácil, a política institucional ela não é fácil. Eu tenho que tomar decisões difíceis, algumas dessas decisões às vezes tirânicas, algumas dessas decisões às vezes de forma não, como eu posso dizer, que vai agradar a todos, mas que são decisões necessárias para atingir uma finalidade. E aí você pensa, qual é a finalidade da política? E a gente pode pegar o conceito lá do Aristóteles, né? A política é a maior das artes, a política é aquilo que vai gerar uma harmonia para dentro da nossa sociedade, ou, como o próprio Aristóteles diz, né? A política é a ciência do sumo bem. Né? É a partir dela que a gente produz felicidade para todos aqueles que vivem na cidade. Então, quando a gente pensa na finalidade da política, a gente pensa em algo benéfico, né? Numa perspectiva de Maquiavel, a política ela tem uma finalidade simples naquele momento, naquela Itália do século XVI, que é trazer para aquela Itália uma unificação e uma liberdade para a sua população, né? Segurança. Então você vê que, claro, a finalidade da política ela não é maléfica, né? Não é ruim. Claro que para eu alcançar isso eu tenho que me manter no poder, né? E às vezes a gente confunde essa perspectiva do Maquiavel com uma perspectiva absolutista. O pensamento de Maquiavel, ele condiz com algumas práticas absolutistas, sim, mas ele não pensa em si o absolutismo como a gente pode dizer do Thomas Hobbes, por exemplo, né? A gente vê o Maquiavel na perspectiva de uma racionalização da política, né? Uma política moderna. Então o Maquiavel ele vai dizer que, olha, o que faz o seu reino, né, crescer ou não é a ação desse político, é a capacidade desse político governar. Então eles chegam a um ponto que é muito importante. O governo, quem vai governar, ele não tem que ter aquela ideia de escolhido por Deus, né? Mas sim ele tem que ter capacidade de governar, ele tem que ter a condição, a virtuosidade, né, de tomar as decisões corretas, as ações corretas, né, porque ele é responsável por tudo. Então, o príncipe, né, esse governante, ele deve ser munido de virtude e fortuna. Fortuna é sorte, e sorte todo mundo tem. A grande diferença do grande governante para todo o resto é que esse grande governante ele tem virtude, ele consegue, através da virtude, manter a sua fortuna, manter a sorte, né? E a virtude é a capacidade de escolher, de tomar decisões em momentos difíceis. E são essas decisões em momentos difíceis que não podem ser baseada em preceitos cristãos, né? Ela tem que ser baseada em atingir a minha finalidade. Então, por isso ele vai dizer que por muitas vezes o governante ele pode ser tirano quando precisar, ele pode quebrar com as próprias leis que ele mesmo construiu, né? Porque dessa forma ele vai manter a sua sociedade segura, né? A sua população segura. Esses outros pensamentos você encontra aqui no canal Pense Muito.